Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Vamos dar continuidade ao vídeo anterior que falamos sobre juízo eterno, aquele julgamento que acontecerá no último dia, onde justos e ímpios serão julgados diante do tribunal de Deus. Então, nós precisamos entender uma coisa muito importante. Nós que já estamos andando com o Senhor Jesus Cristo, que já aceitamos a Ele como nosso Salvador e Redentor, Ele tem trabalhado na nossa vida durante a nossa caminhada aqui na Terra, mas pelo fato de termos aceito a Jesus, reconhecido a Ele como o próprio Deus encarnado, Deus que se fez carne, nós temos acesso imediato à eternidade de Deus. A partir daí, nós vamos começar a fazer obras, boas obras, em seu nome. E são essas boas obras que serão colocadas diante do tribunal de Deus para recebermos as nossas recompensas, o galardão que Ele quer dar a cada um pelas obras que fizeram em nome de Jesus. Então é muito importante você entender este detalhe. Você está salvo. Se você morrer hoje, você entra no céu como aquele ladrão, aquele malfeitor que estava ao lado de Jesus na cruz, no último suspiro da sua vida. Ele creu em Jesus e Jesus disse: você estará comigo no paraíso. Ele não fez nenhuma obra porque não deu tempo. Mas nós já estamos aqui na Terra há algum tempo depois da nossa aceitação, do novo nascimento que experimentamos e dessa graça maravilhosa de entrarmos na eternidade de Deus. Porém, a partir daí, precisamos começar a fazer boas obras em nome de Jesus. E são essas boas obras que serão colocadas diante do tribunal de Deus no último dia, no juízo final. E Deus vai julgar as nossas obras e vai nos dar um galardão. Em Hebreus 2, verso 9 e 10, abra sua Bíblia e leia e medite. Nós lemos o seguinte: vemos, porém, coroado de glória e honra aquele Jesus, foi coroado de glória e honra, que fora feito um pouco menor do que os anjos. Por que ele foi feito um pouco menor do que os anjos? Porque ele se fez pecado por nós. Ele se colocou numa condição de servo, sendo Deus. E ele foi feito menor do que os anjos por causa da paixão da morte. Ele experimentou a morte na cruz, se fez pecado por nós. Para quê? Com que finalidade? Para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos nós. Ele estava num lugar que era nosso. Ele provou a morte no nosso lugar, por todos nós. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, quem é que está falando? Sobre quem? Sobre Jesus. Aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então nós aí vemos claramente a condição que Jesus foi colocado. Ele foi colocado em nosso lugar, morreu na cruz e fez pecado por nós, depois ressuscitou, para que nós, através desse sacrifício vivo que ele ofereceu, nós recebêssemos a graça para crer nele como nosso Salvador e então termos uma entrada imediata para o céu. Mas as Escrituras nos mostram que todos nós cristãos, pessoas que estamos caminhando com Cristo, seremos recompensados pelas nossas boas obras. Mas aqueles que estão fazendo obras que não são do agrado de Deus, são obras mortas,
eles receberão também a sua recompensa pelas obras mortas que fizerem. Veja em Mateus 23, de 14 a 16. Vamos lá. O que é que nós lemos? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Jesus dizia a coisa muito clara, de uma forma sem fazer rodeios. Porque devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Era hipocrisia aquilo ali. A intenção deles era outra. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Veja aí, o juízo ligado às obras que aqueles fariseus e escribas, de uma forma hipócrita, estavam fazendo. Ai de vós, escribas e fariseus, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um discípulo, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Que palavra dura, não é verdade? Os escribas e fariseus, que eram os defensores da lei, que deviam demonstrar, através das suas vidas, das suas condutas, das suas palavras, a lei de Deus, eles faziam discípulos para levar eles ao inferno e não ao paraíso. E aqui ainda fala, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos. Eles estavam cegos. Eles nem enxergaram Jesus como Messias enviado por Deus. Porque dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Então eles colocavam esse espírito de condenação sobre os discípulos que eles formavam. E o interesse deles era extorquir esse povo, esses discípulos que eles queriam formar, para extorquir, para tirar vantagens. Então, veja a recompensa que eles vão sofrer no dia do julgamento final, do juízo eterno. No juízo eterno, o julgamento do último dia, vamos todos estar diante do tribunal de Deus. Para quê? Para recebermos as recompensas pelas obras que nós fizemos. Depois de termos experimentado o novo nascimento, nós vamos receber a recompensa pelas boas obras que nós fizemos aqui na terra, em nome de Jesus. Então vamos ter muito cuidado como nós estamos usando a vida de Cristo que está em nós, porque a sua recompensa, o seu galardão vai depender disso, vai ser proporcional a isso. Importante entender que esse julgamento final para os justos não levará em conta a nossa salvação, ou seja, nós já estamos salvos. Esse julgamento final não vai nos tirar a salvação, mas as obras que fizermos a partir deste momento do novo nascimento é que vai determinar o galardão que vamos receber de Deus, a recompensa que vamos receber de Deus. Os ímpios, aqueles que não aceitaram a Cristo durante toda a sua caminhada aqui na terra, que só praticaram obras mortas como homicídios, bebedice, inveja e tudo aquilo que está em Gálatas 5, que são obras que são fruto do homem de pecado, porque eles não aceitaram a Cristo, então Cristo não estava dentro dele, o Espírito Santo não estava com eles. Então eles só cometiam obras fruto do homem de pecado. Por isso eles não entrarão na eternidade de Deus, porque não foram salvos. E além de não entrarem na eternidade de Deus, eles serão julgados pelas suas más obras e também receberão as suas recompensas
por essas más obras que eles fizeram, obras que vieram do homem de pecado. Tem uma parábola em Mateus 20, nós vamos ver rapidamente de 1 a 15, mas você leia na sua casa e reflita nesta parábola de uma forma mais pausada, porque é uma parábola que nos mostra claramente como vem a recompensa do Senhor pelo nosso trabalho aqui na terra. Abra sua Bíblia que eu estou lhe aguardando. Nós lemos: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, é uma parábola, está fazendo uma comparação com este Senhor desta vinha com o próprio Deus. O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, ou seja, o salário que eles iam ganhar naquela diária daquele dia pelo seu trabalho, ele mandou eles para a sua vinha para trabalhar. E depois ele saiu lá pela 3ª hora, mais tarde, e viu outros que estavam ociosos na praça. Então ele disse: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. Veja as palavras dele. Vá trabalhar na minha vinha, que eu vou lhe pagar o que for justo. E eles foram, saindo outra vez perto da hora 6ª e perto da hora 9ª, ou seja, mais tarde ainda. Ele fez o mesmo, ele chamou outros trabalhadores que estavam ociosos e mandou eles para a sua vinha para trabalharem e seriam pagos justamente. Quando chegou perto da hora 1ª, eles encontraram outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? O dia já estava se acabando, faltava apenas 1 hora para terminar aquele dia de trabalho. E ele encontrou essas pessoas ociosas de novo. Então eles disseram: porque ninguém nos assalariou, ninguém nos ofereceu um trabalho para trabalharmos e sermos pagos. Então ele disse: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Este pai de família que está representando o próprio Deus, ele é justo. E veja o que é que vai acontecer. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Tinha aqueles que ficaram trabalhando 12 horas por dia, que era a carga horária, correspondia a 1 denário, 1 diária. E aqueles que chegaram por último, os derradeiros, que talvez só trabalhou 1 hora. E chegando os que tinham ido perto da hora 1ª, já findando o dia, receberam o mesmo salário cada um. Vindo, porém, os primeiros, aqueles que chegaram primeiro na vinha, cuidaram que haviam de receber mais, acharam que eles deviam receber mais, porque eles trabalharam mais. Então eles disseram: mas do mesmo modo, eles receberam a mesma quantia, o mesmo salário daquele último que chegou quase findando o dia. Então eles começaram a murmurar contra o pai de família, dizendo: esses derradeiros trabalharam só 1 hora e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Então o pai de família respondeu: amigo, não te faço nenhuma ofensa, não te faço nenhum agravo. Eu não combinei com você o quanto eu iria lhe pagar, a diária do dia? Ou não me é lícito, não me diz respeito fazer o que eu quiser do que é meu? Ou seja, o pai de família disse: eu te paguei o que eu acordei com você. Mesmo aquele último que chegou e trabalhou 1 hora só, o meu acordo com ele também foi cumprido. E o pai de família vira
para eles e diz: ou é mal aos teus olhos, porque eu sou bom. Porque, na verdade, aquele pai de família estava tirando aquela pessoa da ociosidade e lhe dando um trabalho. Então, nós analisando essa parábola, nós vemos que a recompensa será diferenciada. E está ligada não só à quantidade de obras, mas também à qualidade do nosso trabalho. Talvez aqueles últimos que chegaram por último ofereceram um trabalho de melhor qualidade do que aqueles que ficaram lá 12 horas trabalhando. Naquela época, as pessoas trabalhavam de sol a sol, ou seja, 12 horas de trabalho. E o pagamento era por este dia de trabalho, que era um denário ou uma diária. Então, houve trabalhadores que receberam pelas 12 horas trabalhadas, conforme foi combinado, isso é importante. Mas o dono da via decidiu pagar o mesmo valor para aqueles que chegaram na última hora para trabalhar. E isso causou indignação para aqueles primeiros trabalhadores. Porém, foi a decisão do dono da vinha. É Deus quem decide sobre a sua criação. É Deus que decide sobre cada um de nós, de que forma Ele vai recompensar. Mas nós temos a certeza de que Ele é um Deus justo e fiel, então nós não temos nada a temer. Nós devemos sempre procurar fazer o melhor trabalho, de melhor qualidade. Então nós vemos aí nessa parábola que este dono da vinha não levou somente em conta a quantidade, mas também a qualidade do trabalho executado. Podemos pensar dessa forma. Esse é um ponto muito importante para nós refletirmos na nossa caminhada cristã. E eu deixo aqui uma pergunta para você refletir. Que tipo de trabalho você está oferecendo ao Senhor? Qual a qualidade do trabalho que você está oferecendo ao Senhor? Será que nós podemos exigir dele que nos pague ou recompense segundo os nossos critérios? Não, ele tem os seus critérios. Ele é o dono da vinha. Nós somos simples trabalhadores dele e devemos fazer tudo com diligência, com esmero, com qualidade. Então, no juízo final, Deus vai usar seus critérios e nós não devemos questionar nada, não podemos questionar nada. Quando olhamos para Jesus Cristo, nós sempre vemos que Ele ofereceu o melhor trabalho que Ele podia oferecer, se doando totalmente para aquilo a que foi chamado. Ele foi como uma ovelha muda para o matadouro, sendo Deus, sem pecado. Mas Ele não questionou nada ao dono da vinha. Ele simplesmente executou a missão que ele recebeu da melhor forma, da melhor qualidade, com a maior diligência, com o maior esmero. Então a mensagem que nós vemos aí é que o Senhor está proporcionalizando, criando uma proporção da recompensa em relação à excelência do nosso trabalho. E nós sabemos que o Espírito Santo, está dito isso na Bíblia, ele distribuiu dons no corpo de Cristo, conforme o seu querer e como lhe apraz. Então você tem um dom, eu tenho outro dom, cada um tem um dom para desenvolver um trabalho de excelência para o corpo de Cristo, porque assim você estará desenvolvendo um trabalho de excelência para o próprio Deus. Então, nós precisamos refletir o dom que nos foi dado e precisamos converter este dom em uma excelência de trabalho, porque isso será julgado no último dia perante o tribunal de Deus e nós iremos receber o nosso galardão. Agora, veja uma coisa importante que nós devemos refletir. A forma como nós vivemos vai refletir nesse galardão
porque vamos receber. Se nós estamos cada dia mais nos separando do mundo para nos doar a obra de Deus, esse galardão vai ser recebido conforme esse sacrifício que você está fazendo. Mas se nós ainda estamos muito misturados com o mundo, já sabendo o dom que ele nos deu, essa recompensa será provavelmente diminuída, será menor. Tem uma outra parábola em Mateus 25, nós vamos ler de 14 a 30. Outra parábola importante para você refletir. Abra sua Bíblia, que eu estou lhe aguardando. E nós começamos a ler no verso 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Um homem que tinha muito patrimônio, chamou os seus servos e entregou os seus bens. É uma parábola que está comparando aí este homem ao próprio Deus. E ele distribuiu os talentos para aqueles servos. A um ele deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a um outro 1 talento. E ele distribuiu esses talentos segundo a capacidade de cada um. Deus é tão justo que ele sabe, não, esta pessoa pode me devolver isto que eu estou dando a ela de uma forma muito maior do que aquele outro, que vai devolver numa forma menor, numa quantidade menor do que aquilo que ele está recebendo, mas eu sei as limitações dele, mas ele vai receber o galardão dele de uma forma justa. Veja, o nosso Deus é extremamente justo. Então ele distribuiu esses talentos e se ausentou e foi para longe. E tendo ele partido, aquele que recebeu 5 talentos foi logo usando e tentando multiplicar aqueles talentos que ele recebeu e fez negociações e granjeou outros 5 talentos. Ou seja, ele dobrou. Aquilo que ele recebeu, ele dobrou. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos também se predispôs a ir para o campo e conseguiu converter também, lucrar, fazer crescer aqueles 2 talentos que ele recebeu em mais 2 talentos. Mas aquele que recebeu 1 talento só, ele não estava muito disposto para trabalhar. Talvez ele não tenha valorizado aquilo que ele recebeu. Então ele continuou ocioso e aí ele fez o seguinte, ele cavou na terra um buraco e escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de algum tempo, esse senhor voltou e pediu contas a ele. O que é que cada um fez com cada talento que recebeu? Então, o que recebeu 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos. Ele dobrou aquela quantidade de talentos que recebeu. O outro e quando este que recebeu os 5 talentos chegou diante do seu senhor, ele disse, Senhor, recebi 5, mas estou lhe devolvendo 10 talentos. E o Senhor disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Então o Senhor reconheceu o trabalho, a diligência daquele servo e ele chamou de bom servo e fiel, e disse a ele que ele entraria no gozo do seu Senhor, ele seria recompensado. Chegando que recebeu 2 talentos, também entregou para ele e disse que ele foi à luta, foi ao campo e ele conseguiu dobrar aqueles 2 talentos e entregou ao seu senhor 4 talentos. E o Senhor teve a mesma postura com ele. Bom servo e fiel és tu. Sobre o pouco foste fiel, o servo foi fiel pelo que ele recebeu. E o Senhor disse, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor.
Mas quando chegou aquele que recebeu um só talento, ele virou para o seu senhor e disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Ele estava dando um perfil do seu senhor que era incorreto, era mentiroso, porque o senhor dele não era assim, era um senhor justo e bom, como é o nosso Deus. Então ele disse: e eu fiquei tão atemorizado que eu escondi na terra o teu talento. Aqui estás o que é teu. Então devolveu também um talento. Ele não saiu para trabalhar no campo, ele não saiu para multiplicar aquele talento que ele recebeu. E ele fez uma concepção totalmente errada do seu Senhor, dizendo que ele era um homem duro, que ele ceifava onde não tinha semeado. Ou seja, o espírito de engano estava sobre ele. Então o Senhor ficou irado e disse: Tu és mau e negligente, servo. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter colocado o meu dinheiro aos banqueiros, no banco. Devia ter dado aos banqueiros. E quando eu viesse, eu pelo menos receberia os juros deste dinheiro. Mas ele preferiu cavar um buraco na terra e enterrar aquele talento. Porque a qualquer que tiver, será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa é uma parábola que nós precisamos refletir com muito cuidado, porque nós podemos ver aí o perfil do nosso Deus. Ele leva em conta a capacidade de cada um, mas aquilo que você recebeu dele, aquele dom, o que você tem recebido em bênçãos, procure sempre multiplicar e devolver para ele através do corpo de Cristo. Quando estamos devolvendo para o corpo de Cristo, estamos devolvendo para o próprio Deus. Então temos que trabalhar com zelo, com responsabilidade, diante daquilo que o Senhor nos dá, para sermos chamados de servos bons e fiéis. E a nossa recompensa será entrar no gozo do Senhor. Outro ponto que podemos ressaltar é que é sobre o pouco que recebemos, pela sua graça nós multiplicaremos e receberemos uma recompensa maior do que nós podíamos esperar. Ele sempre dá mais do que nós merecemos. Agora, aquele que recebeu mais será também cobrado mais. Então temos esta responsabilidade. Portanto, vamos ficar atentos àquilo que o Senhor está nos dando. Dons, ministérios, trabalho na vida secular, tudo isso deve ser convertido para a obra do Senhor. E sejamos diligentes para podermos entrar no gozo do Senhor. Podemos devolver a Ele muito mais pela sua graça, beneficiando sempre o próximo e o corpo de Cristo. Essa mensagem é fundamental para a sua vida cristã. Reflita de uma forma mais tranquila nessas duas parábolas. Absorva essas duas mensagens, que está ligada ao seu galardão que você vai receber no juízo final. Você não vai perder a sua salvação, mas o seu galardão, a sua recompensa será proporcional à obra que você está fazendo aqui na face da terra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua audiência, o tempo está terminando, eu te aguardo no próximo domingo. Compartilhe, seja um proclamador da palavra de Deus. Até lá!